Boa tarde, quarto ano! Hoje daremos início a um novo assunto que tem como título Frações Decimais. Peço para que nesse momento vocês acompanhem a leitura e destaquem os principais pontos da página. Diz assim aqui na página 37. Observe as frações representadas a seguir. O inteiro foi dividido em 10 partes e uma delas foi colorida de amarelo. Vocês podem observar aqui que a gente tem essa figura dividida em 10 partes e uma pintou-se de amarelo. A parte colorida de amarelo pode ser representada pela fração 1/10. 1 porque uma parte foi pintada, 10 porque foi dividida em 10 partes. Então, lemos 1/10. O mesmo inteiro foi dividido em 100 partes iguais. Então, agora pegou-se essa figura e dividiu em 100 partes. E 10 dessas partes foram coloridas de amarelo. Então, pegou-se a figura, dividiu-se em 100 partes, tem 100 quadrinhos, se a gente fosse contar aqui. E uma carreira dessa foi pintada de amarelo. A parte colorida de amarelo pode ser representada pela fração 10 centésimos, tá? Lemos 10 centésimos. Então, as frações 1/10 e 10 centésimos são frações decimais, pois apresentam nos denominadores os números 10 e 100, que são múltiplos de 10. O 10 e o 100 são múltiplos do 10, né? Fazem parte da tabuada. Então, pensando nisso, nós vamos passar para os exercícios. Página 38, questão 1. As figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura. É uma atividade bem simples. A gente vai observar a parte colorida para preencher o numerador e depois em quantas partes essa figura foi dividida para preencher o denominador. Então, aqui a gente pode observar que na primeira situação, 5 quadrinhos estão pintados. Então, 5 é o meu numerador. E essa figura foi dividida em 10 partes. Então, 10 é o meu denominador. Eu consigo ler essa figura como 5/10. O mesmo vou fazer nas outras situações. Aí tem uma pergunta: qual dessas frações representa a metade do inteiro? Ou seja, em qual dessas situações aqui a metade da figura está pintada? Aí você vai colocar a fração que representa aonde tem a figura e metade dela foi pintada, tá bom? Na questão 2, as figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva as frações e a leitura que a parte colorida de cada figura representa. Então, na letra A, se vocês contarem, conseguem identificar que essa placa ela é dividida em 100 partes. E 5 quadradinhos estão pintados. Então, 5 é meu numerador, 100 é o denominador. Primeiro eu vou escrever 5 centésimos em fração e ao lado a escrita por extenso, 5 centésimos. Na letra B, vocês vão contar e vão perceber que 25 quadradinhos foram pintados. Então, em fração 25 sobre 100, na parte escrita, 25 centésimos. Na letra C, vocês vão contar e vão perceber que 50 quadrinhos foram pintados. Então, por fração, vocês irão preencher 50 sobre 100. Na parte escrita, 50 centésimos. Aí, ao lado, tem algumas perguntas. Qual dessas frações representa 1/4 da figura e a metade da figura? 1/4 é a mesma coisa que eu pegar 100 e dividir em 4 partes iguais. Se eu pego 100 e divido em 4 partes iguais, eu vou ter 25 em cada parte. Então, qual dessas frações aonde eu observo que o numerador é 25, porque 25 quadradinhos foram usados? Aí você vai colocar aqui a fração, tá? E embaixo, a metade da figura. Eu tenho 100 e pintei 50 quadradinhos. Qual dessas 3 frações que mostra essa situação? Aí você vai escrever a fração aqui embaixo, tá bom? Página 39, questão 3. Pinte cada figura para representar as frações decimais e depois escreva como se lê cada uma delas.
Então, no meu livro aqui, você já consegue identificar que essa parte já está pintada, mas no livro de vocês isso aqui está em branco. A primeira fração é 7 décimos e a segunda é 5 centésimos. Na primeira, sendo 7 décimos, você vai ter que pintar 7 partes dessa figura. E embaixo, na parte da leitura, você vai escrever 7 décimos. Na segunda, é 5 centésimos. Então, 5 significa as partes que você deverá pintar. Você vai pintar 5 quadradinhos e depois embaixo vai escrever 5 centésimos. Ok? Questão 4. Para a apresentação da banda, da qual André é vocalista, foram colocados 780 ingressos à venda. Faltando uma semana para a apresentação, ainda havia 1/10 dos ingressos à venda. Quantos ingressos já foram vendidos? Então vamos lá. A gente precisa descobrir quanto que é 1/10 de 780. E para a gente descobrir isso, basta a gente dividir 780 por 10, porque 10 é o denominador, tá? Então, aqui nesse espaço, vocês irão fazer essa divisão. 780 dividido por 10. Depois, vocês vão pegar os 780, que é o total de ingressos, e subtrair pelo resultado dessa divisão, tá? Quando você divide 780 por 10, você vai encontrar como resultado no quociente 78. Então, a outra etapa para descobrir quantos ingressos já foram vendidos é fazer a seguinte subtração. 780, que é o todo, menos 78. Esse 78 é a quantidade de ingressos que ainda estão à venda. Mas a pergunta é, quantos ingressos já foram vendidos? Então, por isso a gente vai ter que fazer a subtração. Pegar o total e tirar a quantidade que ainda está disponível, 780 menos 78, e aí a resposta vai ser a quantidade de ingressos que já foram vendidos, tá bom? Então, faço subtração e depois escrevam aqui a resposta completa. Questão 5. Elisa faz bonecas de pano para vender. Ela costuma guardar 1/10 do valor que recebe pela venda de cada boneca. Se Elisa vender cada boneca por R$30, quantos reais ela consegue guardar ao vender uma boneca e 100 bonecas? Então, vamos lá. Cada boneca custa R$30. E a atividade fala que ela guarda 1/10 pela venda de cada uma. Então, para mim descobrir quanto que ela guarda ao vender uma boneca, eu vou dividir 30 por 10. E 10 vem na fração 1/10, né? Eu pego o total e divido pelo meu denominador. Então, num rascunho, você vai fazer essa divisão. 30 dividido por 10. E o resultado vai ser o valor que ela guarda quando ela vende uma boneca. 100 bonecas. Você vai ter que fazer primeiro 3 vezes 100. E por que 3 vezes 100? Porque 3 é o valor que ela guarda vendendo cada boneca, vezes 100, porque são 100 unidades. Então, primeiro você vai fazer a multiplicação de 3 vezes 100. 3 vezes 100 é 300. Então, 300 é o valor total que ela ganha vendendo 100 bonecas. Para mim descobrir quanto que ela guarda ao vender todas essas bonecas, essas 100 bonecas, ao lado eu vou fazer uma divisão. 300 dividido por 10, tá? Aí o resultado de 300 dividido por 10 vai ser o valor que ela consegue guardar vendendo 100 bonecas, ok? Agora nós vamos virar aqui para a página 40. Na página 40 tem um bingo de frações. Vai ser mais uma atividade que a gente vai ter que esperar o nosso retorno para fazer, tá bom? Porque eu vou precisar estar em sala com vocês. Mas basicamente um bingo é uma cartela, onde nessa cartela eu tenho vários números. Nesse caso aqui, um bingo de frações, nas cartelas de vocês teriam frações variadas. Eu iria falar essas frações e quem conseguisse preencher, né, marcar a tabela primeiro, seria o ganhador. O mesmo está acontecendo nessa atividade aqui com Ana e Gustavo. Ana e Gustavo estão jogando bingo de frações, ok? Então, observe as cartelas que Ana e Gustavo construíram.
A cartela da Ana tem várias frações, vocês podem observar. E na do Gustavo também, tem várias frações. Primeira pergunta da bolinha, logo embaixo aqui do desenho do Gustavo. A professora falou a fração 3/4. Marque com um X a fração que Ana deve marcar. A professora falou 3/4 e 3/4 é uma fração que tem na tabela da Ana. E vocês vão encontrar 3/4 justamente aqui, ó, bem ao lado da plaquinha bingo de frações. Então, aí no livro de vocês vão marcar um X, tá? Em 3/4. Questão 2. A professora falou 7/10. Veja a fração que Ana marcou. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A Ana marcou na cartela dela essa fração. A professora falou 7/10, mas a Ana marcou essa. Pergunta: Ana marcou corretamente a fração? E por quê? Não, gente, ela marcou a fração errada. Até porque a gente consegue identificar que essa fração aqui é 10/7. E a professora falou 7/10. Ela se confundiu, tá? Então, aqui na resposta, vocês irão escrever que não, pois a fração correta seria 7/10. A Ana trocou o numerador com o denominador. Ela se confundiu e fez essa troca, tá? Na questão 3, observe a cartela de Gustavo. Que fração a professora precisa falar para que Gustavo grite bingo? Então, olha só, nesse jogo, quem completar a primeira linha consegue falar bingo. E vocês podem observar que o Gustavo já marcou dessa primeira linha aqui 4 frações. Só tem uma fração que ficou sem marcar. E essa fração que ficou sem marcar é 7/8. Então, se ele conseguisse marcar toda essa fileira aqui, ele já poderia gritar bingo dentro desse jogo, tá? Então, vocês vão escrever aqui 7/8. Ok? Virando agora para a página 42, no livro de vocês, aqui na lateral da página 42, tem essa figura aqui, que eu já recortei. Então, vocês irão fazer o mesmo, vocês irão recortar essa figura para realizar as atividades da página 42, tá? Então, a primeira coisa que pede pra gente fazer na questão 4, recorte a tira retangular da aba e considere essa linha traçada aqui como um inteiro. Vocês vão perceber que essa linha, ela tem o mesmo tamanho dessa reta que foi traçada aqui no livro, tá? Então, a primeira coisa que pede pra gente fazer é marcar nas extremidades dessa reta os números 0 e 1. Então, aqui nessa extremidade, nesse canto, você coloca o número 0, logo embaixo desse tracinho, e do outro lado, no último, você vai colocar o 1. Dobre ao meio a tira que você recortou, desdobre e sobreponha na reta traçada. Observe a posição da marca da dobra da reta e represente a fração meio ou metade. O que a gente vai fazer? A gente tem essa tira aqui inteira, nós vamos dobrar no meio, desse jeito aqui que eu tô fazendo, marcar aqui bem marcadinho, e vamos abrir. Vamos colocar aqui em cima, e vocês vão ver que a direção é desse tracinho para que a gente preencha 1/2, ou meio, tá? Então, aqui bem no meio, a gente vai colocar aqui a fração 1/2, meio, ok? Dobre a tira em 3 partes, desdobre e sobreponha em cima da reta traçada. Observe na reta a posição da marca da dobra mais próxima do 0. Então, vamos lá. Agora tá pedindo pra gente dobrar isso aqui em 3 partes. Então, eu vou pegar aqui, ó, fiz aqui uma dobra e vou fazer outra, ó. Consegui dobrar em 3 partes. Marco bem marcadinho. Vou abrir. Vocês vão conseguir ver 3 linhas. Eu vou até marcar aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Ó, assim. E vão colocar mais uma vez aqui por cima. Tá?
Aqui nessa minha primeira linha, vocês irão escrever a fração 1/3, tá? Na direção dessa primeira linha aqui, vocês irão escrever 1/3, tá bom? Da forma que a atividade está fazendo. E aqui na bolinha você vai escrever, na primeira bolinha da letra C, a terça parte representada pela fração 1/3. Por que a terça parte? Porque eu peguei a reta e dobrei em 3 partes. Então, aqui, vocês irão escrever 1/3, tá bom? Na letra D, agora dobre a tira para representar 1/4. Para representar 1/4, aqui é a minha metade. Se eu dobro aqui, pego essa, aqui é a metade, ó, onde está aqui meu dedo. Se eu pego o início e dobro até essa metade e abro, eu fiz uma outra marcação, onde aqui eu vou representar agora por tracinhos, para que vocês consigam diferenciar. Então, na direção aonde tá esses tracinhos, é onde eu vou conseguir representar a fração 1/4, tá? Então, é a mesma coisa que eu pegar a metade desse retângulo e dividir em... Perdão, é a mesma coisa que eu pegar o inteiro e dividir em 4 partes. Se eu tivesse que pegar todo esse retângulo e dividir em 4 partes, seria essa divisão. Aqui uma parte, depois outra, depois outra, depois outra. Então, na direção aqui, ao lado de 1/3, na direção onde tá esses tracinhos, vocês irão escrever a fração 1/4. Aí tem uma pergunta, em quantas partes iguais você dobrou a tira? Em 4 partes, tá? Dá para dobrar 4 partes aqui, levando em consideração essa marcação. E depois pede pra gente marcar 3/4. 3/4, ó, eu tô aqui com a metade da tira, dobro essa metade aqui no meio, vai fazer uma linha. Essa linha eu também agora vou fazer onduladinho, para fazer um outro tipo de marcação. Aí, se eu pegar e colocar aqui por cima, vocês vão ver que tá na direção certinha de 3/4, que é pegando o inteiro e dividindo em 4 partes iguais. Então, aqui seria justamente a terceira parte, 3/4. Então, aqui nessa direção, vocês irão escrever 3/4, tá bom? Agora, na questão 5, considerando a linha reta, essa aqui, a seguir como um inteiro, com a ajuda de uma régua, descubra o ponto que representa cada fração a seguir. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma régua e vocês vão conseguir identificar que essa linha, ela tem a marcação de 0 até 1. De 0 até 1. Esse tracinho bem no meio é justamente a metade. Na régua, por exemplo, esse espaço seria 10 centímetros, de 0 a 10. E o meio seria justamente 5, tá? Mas aqui o livro traz como marcação de 0 a 1. Então, o que vocês vão fazer? Bem nesse tracinho aqui, do meio, vocês vão colocar a fração 1/2, tá? Ou meio, 1/2. E nesse outro tracinho aqui, que está mais próximo do 0, vocês vão colocar a fração 1/5, ou 1/5. Porque se a gente identificar, cada pedacinho desse conseguiria dividir essa fração em 5 partes iguais. Então, por isso que aqui a gente vai marcar 1/5. Okay? Continuando agora na página 43, questão 6. Trace na reta a seguir os pontos que representam as frações meio, 1/4 e 3/4. Então, vocês têm a reta. Ela também foi marcada pelas suas extremidades de 0 até 1. E a gente vai precisar colocar essas frações aqui nos seus respectivos lugares. Como sempre, a gente pode observar que a metade, ó, se eu for contar, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A metade dessa reta, para me conseguir representar com a fração meio, que é 1/2, é justamente nesse tracinho aqui. Ficou 3 para um lado, 3 para o outro, e aqui eu tenho justamente a metade. Então, aqui eu vou representar 1/2, ok? Ou meio. Do lado de cá, eu vou utilizar a fração 1/4,
tá? No meu segundo tracinho, 1/4. E aqui, depois dessa metade, no segundo quadrinho, após a fração meio, eu vou representar com 3/4, que nem a gente fez aqui no exercício anterior da questão 4, tá bom? Na questão 7, trace uma linha reta de 6 centímetros e marque nessa reta os pontos que representam as extremidades 0 e 1 e as frações meio e 1/3. No livro de vocês, esse espaço está em branco. Eu vou tentar aproximar aqui na filmagem. Deixa eu trazer meu livro para cá. E vou tentar conseguir aproximar o máximo possível para vocês. No livro de vocês, na questão 7, esse espaço aqui está em branco, tá? No meu livro já tem essa reta traçada. Então, o que o exercício sugere? Que vocês tracem essa reta de 6 centímetros. Ó, aqui eu tenho uma régua. Eu vou pegar e fazer uma linha, exatamente de 0 até 6, como tá aqui no livro, ó. Traçar, tá? E vou marcar os pontos dos centímetros, ó. Ele marcou aqui o 1, ó, tracinho do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 até o 6, tá bom? Colocou em uma extremidade o 0, na outra o 1 e pediu para que vocês marquem nesse traçado a fração meio ou metade e 1/3. O meio, vocês já sabem, é bem no centro dessa reta traçada. E 1/3 vocês vão colocar aqui ao lado, tá? Porque marca direitinho essa fração sendo dividida em 3 partes iguais, ok? Deixa eu voltar para a posição correta para a gente dar continuidade. Agora aqui, na questão 8, considere uma linha reta de 18 centímetros que foi dividida em 18 partes iguais. Fiz uma linha, 18 centímetros com a minha régua e marquei essas 18 partes. Em que ponto dessa reta você marcaria as frações abaixo? Meio ou metade, 1/3 e 1/6. Tem uma forma até mais fácil da gente conseguir resolver isso aqui por meio de uma divisão. O que esse exercício quer saber? Quanto que vale, por exemplo, a metade de 18? Ou 1/2 de 18? Ou 1/3 de 18, que são 18 centímetros? Ou 1/6 de 18? Então, sem que a gente precise traçar essa reta, a gente pode chegar nessa resposta por meio de uma divisão. Vocês podem fazer ao lado, numa folha rascunho, 18 dividido por 2, 18 dividido por 3 e 18 dividido por 6. E aí o resultado vai ser justamente em que ponto que a gente iria colocar essa fração. Então, por exemplo, se eu divido 18 por 2, o resultado é 9. Isso significa que eu iria usar essa fração aqui, que é meio, lá exatamente em 9 centímetros, no pontinho que estivesse 9 centímetros. Se eu divido 18 por 3, o resultado é 6. Então, isso significa que essa fração 1/3, ela seria escrita lá em 6 centímetros. 18 dividido por 6, o resultado é 3. Então, isso significa que lá em 3 centímetros eu iria escrever a fração 1/6. Tá ok? Questão 9. Trace uma linha reta de 10 centímetros e marque nas extremidades dessa linha os valores 0 e 1. Então, vamos lá. Vou aproximar aqui para vocês novamente. Aqui. Peguei uma régua, tracei 10 centímetros, ó, vocês podem ver aqui pela minha régua. Fiz uma reta. E vou marcar todos os centímetros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marquei, como tá mostrando aqui. E aí pergunta, quais frações você consegue marcar nessa linha reta? O que daria pra gente escrever de fração nessa reta?
Com certeza dá pra gente colocar a fração meio ou metade, que é 1/2, dá pra gente colocar. Também daria pra gente colocar a fração 1/5, porque eu consigo pegar essa reta de 10 centímetros e dividir igualmente em 5 partes iguais. Então, eu consigo escrever aqui, ó, 1/5. E também consigo escrever a fração 1/10, porque eu consigo pegar essa reta de 10 centímetros e dividir em 10 partes. Então, também é uma outra fração que dá para colocar aqui, tá? Aí tem uma outra pergunta. Escreva em centímetros os comprimentos representados por essas frações. Então, a fração que vale meio ou metade, quantos centímetros ela teria? Você pode pegar a reta e consultar, ó. Ela tá justamente na metade, entre o 0 e o 10. Então, aqui, ó, é onde ela tá marcando 5 centímetros. Então, essa fração, vocês vão escrevendo aqui na bolinha. A fração 1/2 ou metade equivale a 5 centímetros. 1/5, ó. 1/5 tá na direção do 2. Então, 1/5 equivale a 2 centímetros. Vocês vão escrever. E 1/10. 1/10 está na direção do 1. Então, 1/10 equivale a 1 centímetro. Tá bom? Então, mediante essa nossa explicação, eu encerro a aula por aqui. Façam com atenção, com cuidado. Se tiverem alguma dúvida, vocês já sabem onde me procurar. Tá bom? Beijinhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.